No Novo Testamento, estudo o Evangelho de Jesus, nós estamos estudando o livro de João, capítulo 3 de João. E aqui tem uma parte interessante que é o encontro de Jesus com Nicodemos. E aí vem a questão: Jesus estava falando do batismo ou da reencarnação? E aí nós vamos fazer nossas reflexões e vamos ver o que a gente pode deduzir de tudo que foi passado, de tudo que foi falado. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então Nicodemos era uma pessoa instruída, era um príncipe que conhecia as leis judaicas, conhecia o Velho Testamento. Ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E aqui nós vamos ver que um ponto importante. Nicodemos vai então ter com Jesus à noite. Com certeza para não chamar tanto atenção, porque ele era um príncipe. Então ele queria conversar com o mestre mais reservadamente, em momento que as pessoas não ouvissem de forma clara. E aí vem depois a resposta a pergunta que ele faz, primeiro elogiando Jesus, dizendo Jesus ser um mestre, que ele vem de Deus. Rabi quer dizer mestre, que ele vem de Deus, porque ele fazia muitos sinais, e só quem fazia esses sinais poderia ser de Deus. Então, Nicodemos tinha consciência de que Jesus estava num patamar mais elevado do que as outras pessoas, apesar de ser uma pessoa pobre, ser uma pessoa de uma casta financeiramente inferior, coisa que eles faziam, tinha um grande peso naquela sociedade como até hoje. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí, quando Jesus fala em nascer de novo, vamos acompanhando bem, porque ele está mostrando, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E a gente tem que nascer de novo sobre vários aspectos. Nós temos que nascer de novo como espírito imortal, fazendo nossa transformação interior, fazendo nossa reforma íntima, tornando-nos melhores. E nós temos que nascer de novo também no processo das vidas sucessivas, das reencarnações sucessivas. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí Nicodemos se faz de mal entendido. Quando Jesus fala em nascer de novo, ele faz de conta que não está entendendo, porque os judeus sabiam da reencarnação, mas ele queria uma palavra incisiva. E Jesus vai falando para ele de uma forma que ele tinha que entender a transcendência de todas aquelas situações, entender a transcendência da vida que estava ali nascendo nos corações humanos naquele momento. Porque Jesus veio trazer uma vida nova para todos nós. Então nós tínhamos que renascer na nossa forma de crer, na nossa forma de entender, na nossa forma de agir. E, como não aprendemos tudo em uma vida, nós temos que renascer em outras vidas para podermos aprender. E quando Nicodemos pergunta se tem que entrar no ventre da sua mãe, aí Jesus dá uma resposta que o deixa ter que pensar. Jesus sempre fazia a pessoa pensar. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. E aqui ele deu um nó ainda maior na cabeça das pessoas que não procuram entender por um ângulo mais transcendente. Então, nascer da água é água. O que é nascer da água? Entrar no útero, você está dentro de uma bolsa de água. Então, sempre que eles colocam nascer da água, é o renascimento. Mas nascer do Espírito é diferente, porque você vai estar a todo momento renascendo para novos conceitos de vida, renascendo para a sua transformação, renascendo para o seu entendimento. Cada vez aperfeiçoando mais
a sua forma de crer, sua forma de pensar, sua forma de entender a vida. Mas também nós temos que entender que um ciclo só de vida, uma só existência aqui na Terra, é muito pouco para que nós possamos ter todo o desprendimento, todo o entendimento das leis divinas, todo o entendimento das leis que regem a nossa sociedade. Então nós precisamos de várias reencarnações para podermos aprender o suficiente e seguir sempre o caminho evolutivo do nosso aperfeiçoamento. E quando nasce da carne, é carne, que quantas pessoas renascem, mesmo pelo processo natural da reencarnação, mas eles continuam no mesmo padrão de entendimento anterior, presos aos conceitos da carne, daquela família que está ali, não procura transcender mais um pouco. Estão, nascem, renascem e ficam presos naquele mesmo patamar de entendimento, ficam presos naquele mesmo patamar de raciocínio. Mas quando Jesus diz nascer do Espírito, é quando você renasce dentro de uma família. E apesar das tradições respeitáveis, você começa a ver e vislumbrar algo mais para o seu espírito. Você começa a ver um ângulo maior e mais amplo para o seu espírito. Nesse momento, então você tem a plena condição de transcender a vida, transcender os patamares existenciais que nos conduzem a Deus. Porque nós temos que, ao renascer, começarmos a aprender o que a nossa família nos ensina, mas trazer algo de espiritual, trazer algo de transcendente, fazer com que as pessoas possam ver algo mais, que as pessoas possam ver no mundo e na vida alguma coisa que transcende as coisas materiais, alguma coisa que nos faça nos aperceber da importância de estarmos criando as novas condições existenciais para nos tornarmos melhores. Cada encarnação nós temos que então nos tornar melhor. A cada etapa da nossa vida nós temos que nos melhorar perante o Cristo para sermos melhores perante Deus. Portanto, é necessário sempre renascer. A cada momento da nossa vida, renascer para novos valores da alma, renascer para novos valores do intelecto. E, principalmente, renascer em espírito e em verdade em cada etapa do nosso ciclo evolutivo, em cada vivência. O vento assopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre em Israel e não sabes isso? Então todos nós, ao caminharmos aqui na vida, temos que prestar atenção na forma como nós estamos nos conduzindo. Vejamos, o vento sopra e a gente, se você colocar uma plumazinha assim, você vai saber para onde que o vento está soprando. Para o lado que ele está soprando. Mas de onde ele está vindo, que Jesus diz? Quer dizer, a fonte do vento nós não dominamos plenamente. E de onde ele vem, para onde ele vai, se você tiver muita técnica, estudar muito meteorologia, você vai ter noções básicas, mas ao princípio não sabemos. E quando nós nascemos do Espírito, nós não sabemos de onde viemos, nem para onde vamos, mas nós precisamos aprender a fazer o melhor possível, para nos melhorarmos intimamente, para nos tornarmos seres melhores, para nos tornarmos seres mais conscientes das nossas responsabilidades, mais conscientes dos nossos ideais divinos e mais responsáveis pelos nossos atos. Cada um de nós temos essa responsabilidade e devemos colocar em prática, porque faz parte da lei do progresso tornarmos melhores. E se a gente reencarna já tendo uma bagagem de conhecimento, a gente vai chegar a aprimorar o que a gente já sabe e crescer em conhecimento. E aprender isto é extremamente importante para o nosso processo. Que Jesus disse: És mestre e não sabe isso? O que adianta então termos todo o conhecimento das coisas da terra e não termos a mínima noção das coisas de Deus e nem entendermos o processo do ciclo da vida? Nascer, crescer, reproduzir, morrer, nascer, crescer, reproduzir, progredir, desencarnar, progredir,
reencarnar novamente e fazer esse ciclo infinitamente. Todos nós precisamos aprender esse ciclo da vida necessário ao nosso processo de aperfeiçoamento. Muitos de nós já aprendemos aqui na Terra, outros trouxemos essa bagagem de conhecimento de outros planetas, de outras existências. E assim, nós vamos aprendendo gradativamente a nos aperfeiçoar. O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos mostra que cada um de nós já trabalhamos naquilo que fazemos hoje. Mas se nós formos ver, a eletrônica, a informática, ela é recente na Terra. Então, por mais que o nosso cérebro tenha adaptado ao aprendizado dessa nova tecnologia, nós passamos por várias situações em que necessitamos aprender técnicas muito mais aprimoradas em outros planetas, em outras existências, e não foi aqui. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós procuramos fazer é nos aperfeiçoar, é estarmos em condições de estarmos melhores em outras existências. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitamos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não acrestes. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E aqui Jesus está nos mostrando que nós testificamos aquilo que sabemos. Então nós vamos aprendendo, vamos nos aperfeiçoando e vamos passando por aqueles aprendizados necessários ao nosso crescimento, ao nosso aperfeiçoamento. Por isso, nós vamos dando testemunho daquilo que já vivenciamos. Se a gente saiu do mundo espiritual de um reduto de espíritos que não queriam acreditar na reencarnação, que não queriam acreditar no processo evolutivo natural dos seres humanos, vida após vida, nós também não vamos acreditar. Então nós estamos junto de espíritos inferiores, sintonizados com espíritos inferiores. Porque aqueles que vieram de regiões mais elevadas, de regiões mais celestiais, eles conhecem o ciclo da vida, entendem o ciclo da vida. Porque não é assim que Jesus diz? Só conhece as coisas do céu quem veio do céu. Então, se nós podemos entender, conforme a doutrina espírita nos mostra, que os espíritos, ainda presos em condições inferiores, eles não conseguem transcender ao entendimento da vida maior, não conseguem transcender a compreensão da reencarnação e das etapas evolutivas necessárias ao nosso processo de crescimento espiritual. Se nós não acreditamos, estamos sintonizados com esses. Mas quando a gente já entende, já procura compreender a importância da caridade, a importância de fazer o bem, a importância de ajudarmos-nos mutuamente, e que existe um ciclo natural de vida no processo da reencarnação, então nós já estamos sintonizando com a espiritualidade superior, onde se conhece mais. Porque Jesus que disse, só sabe das coisas do céu quem veio do céu. E nós mostramos que quem tem, a doutrina espírita nos mostra, né, que quem tem sintonia com os planos superiores vai estar contendo o pensamento dos espíritos superiores. E aí, no versículo anterior, nós comentamos que Jesus pede que nós transcendamos as coisas da matéria. Temos que nascer da carne e do espírito. Nascer só da carne vai seguir o ciclo evolutivo, repetindo tudo aquilo que os pais nos ensinaram. Mas quando nós começamos a renascer do espírito, nossa mente começa a ampliar o ângulo de percepção e vermos por maiores ângulos, por maior aperfeiçoamento da nossa existência, da nossa vida. Procuremos, pois, assim, trabalhar intimamente pela nossa melhoria, pelo nosso aperfeiçoamento, pelo nosso engrandecimento íntimo, porque o Pai misericordioso nos oferece esta oportunidade. E aí ele fala que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, que é o Filho do Homem. Ou seja, nas regiões celestiais, onde impera a pureza dos sentimentos, só Jesus aqui na Terra. E ele, Jesus, estava sim diante da misericórdia divina, próximo ao Pai, porque ele já estava num mundo de felicidade, numa esfera
bem mais elevada em relação à Terra, de onde ele gerencia e tudo que acontece aqui está sob seu controle, sob seu comando e sob o seu conhecimento. Ah, mas por que tanta maldade? Porque ainda somos maus. Nós temos que passar para a experiência para tomar consciência. Então, uns matam, se arrependem, outros morrem e vê que não deve matar, cumprindo a lei da vida no ciclo evolutivo. Até que venham reencarnar na Terra espíritos sem o karma de passar pelos assassinatos. Aí vem os cataclismos e os eliminam na idade que eles precisam retornar para o mundo espiritual. A vida aqui tem um ciclo que obedece às leis que nem mesmo conhecendo profundamente a doutrina espírita vamos conseguir entender. Vamos apenas ter um vislumbre, e cada um passa pela etapa necessária ao seu processo evolutivo, à sua tomada de consciência. Por isso, quando a gente vê as grandes catástrofes, ali estão pessoas passando pelaquela situação para tomar consciência, para que encarnações futuras entendam que não se pode morar em local inadequado, em local onde se corre risco. E com isso, eles não vão negligenciar a lei da solidariedade, a lei de um Estado que saiba gerenciar as condições de vida das pessoas para que eles não vão morar em local de risco. A tomada de consciência se dá com o passar de existência após existência para ampliar o seu ângulo de visão e sintonizar com os espíritos superiores. Enquanto não pensamos nas consequências dos nossos próprios atos, tomamos atitudes e ações achando que alguém vai fazer por nós aquilo que nós temos que fazer. Ao vermos que ninguém vai fazer por nós o que nós temos que fazer, nós tomamos consciência de que nós temos que realizar para que o bem se estabeleça nos corações humanos, para que o bem vá viver nos corações necessitados do amparo, do amor e da caridade. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E aí Jesus faz uma comparação, mostrando que ele sabia que eles iam matá-lo, que eles iam tentar fazer com ele qualquer coisa para destruí-lo. E alertava Nicodemos de que estava para acontecer, mas era necessário para que eles tomassem consciência dos seus atos e tomassem consciência da necessidade da transformação íntima. Embora aparentemente pouco transformado, mas o homem antes de Jesus era bem pior. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por que Jesus tinha que ser crucificado para que as pessoas crescem nele? Porque se a gente tem um cortadinho no dedo, a gente blasfema, xinga, reclama. E Jesus foi crucificado na cruz, ainda vivo. Passou por todo tipo de humilhação e não fez uma reclamação sequer. Então, saibamos trabalhar intimamente para a nossa melhoria, pelo nosso aperfeiçoamento, para podermos crescer em luz e aperfeiçoamento para Deus. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ter a vida eterna todos nós temos, mas conquistar a liberdade na vida espiritual é só aquele que sabe vivenciar bem a vida aqui na Terra. A maioria de nós vivemos aqui na Terra tentando sabotar, criar um ser de problemas que, ao chegarmos diante dos nossos amigos espirituais, estamos em uma condição muito de inferioridade, de nos prendendo às realizações da vida que deveriam já ter atingidos com o bem-estar, com as luzes do amor em nossas almas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele de novo reforça que nós temos que crer nele, Jesus, o Filho unigênito de Deus, ou seja, o Filho mais velho de Deus perante a humanidade terrestre, para que, crendo e praticando os seus ensinamentos, nós possamos viver em plenitude no mundo espiritual. Não estarmos lá presos a preconceitos, não estarmos lá presos em situações que não nos levam a crescer e aperfeiçoar espiritualmente. Portanto, façamos o possível para nos aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos e podermos assim crescer e aprimorar para que a vida seja
plena em nossos corações. Mas a vida, entendendo o ciclo de vida que teve o passado e precisamos conquistar o futuro. Sempre temos que fazer isso. O passado nos deu a consciência que temos hoje. E a elaboração do bem em nossas almas hoje vai nos dar uma consciência maior e mais transcendente nas vidas futuras que virão. Nesta mesma existência, como nas outras que virão. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E para que Jesus mostrasse-nos que ele não estava aqui para nos condenar, para que a gente pudesse aprender a viver com segurança, com amor e responsabilidade, então ele vem ao mundo. Com toda a serenidade possível, todos nós devemos procurar, então, vivenciar esse amor que Jesus tem por nós, vivenciar esses bons sentimentos que Jesus tem por nós. E procurarmos compartilhar com os nossos irmãos. Porque Jesus, o tempo todo, ele foi doação, o tempo todo ele foi amor, o tempo todo ele foi aquele que abraça, aquele que protege, aquele que ilumina consciências. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Essa questão é muito delicada. Nós vemos ateus muito bons, mas diz assim, eu sou ateu, graças a Deus. Mas ele pratica tudo que Jesus ensinou. Estou dizendo aquele ateu que pratica as leis divinas, que é bom, que é justo, que é honesto, que acha que as pessoas devem fazer o bem para que todos possam se beneficiar com o bem. Então ele não vai ser condenado. Ele está criando as condições do bem estabelecer na vida das pessoas. Mas aquele que diz que crê em Deus, que crê em Jesus como seu único filho, e não pratica o bem, não faz o bem, ele está se complicando. E uma coisa importante que nós temos que entender. Nos planos espirituais inferiores, é proibido falar Jesus, proibido falar Deus. Então, tinha que implantar naqueles espíritos, naquela época, a ideia de crer em Jesus para ser salvo. Porque lá ele ia falar assim, mas eu creio em Jesus, por que eu não estou salvo? Ele vai apanhar um pouquinho, porque nas regiões inferiores, se falar em Jesus vai ser castigado. Mas se ele verdadeiramente crer, ele vai falar assim, eu quero a assistência de Jesus, eu sempre amei a Jesus. Com ênfase, com força, com coragem. Fazendo isso, logicamente, ele vai receber as bênçãos do amparo dos espíritos superiores que trabalham e operam em nome de Jesus, socorrendo e amparando os espíritos que já se arrependeram, que já despertaram fé, que já despertaram amor, mas ainda momentaneamente estão nas trevas, num plano espiritual inferior. Então, quando a gente entende a doutrina espírita, principalmente o livro Libertação, da série André Luiz, a gente começa a ampliar nossos entendimentos, ampliar o nosso sentido de crer em Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque suas obras eram más. Então aqueles que queriam fazer sabotagem, roubar, provocar guerrilhas, provocar tumultos, provocar distúrbios e não lembrar dos pobres e necessitados, eles estavam com os olhos fechados para a luz. As suas obras eram más, porque lá em Mateus capítulo 25, item 25 até o final, nós vamos deparar com a forma de nos salvarmos, a caridade. Portanto, vamos refletir nos ensinamentos do Cristo. Vamos entender os ensinamentos do Cristo. O entendimento pulsa pelas bases do amor e da fraternidade legítima que deve existir em nossos corações. Por isso, sentir que a luz veio ao mundo não é simplesmente dizer eu creio em Jesus. É modificar a sua vida de tal forma que as pessoas entendam que você crê em Jesus, porque você faz aquilo que Jesus pediu, que Jesus recomendou e Jesus ensinou. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então as pessoas que estão sempre fazendo maldade, estão sempre cometendo alguns atos falhos, eles não querem saber de Jesus, não querem entender os ensinamentos de Jesus. Eles não querem ir para a luz.
porque ele sabe que as suas obras serão reprovadas. Fazei vossas boas obras diante dos homens, para que eles as vejam e glorifiquem o Pai que está nos céus. Mas quanto da esmola, não sabe a vossa mão esquerda o que fez a vossa mão direita. Trabalhemos, pois, para entendermos o Cristo em amplitude de condição. Porque Jesus traz para nós uma base de entendimento que nós só conseguiremos entender quando desenvolvermos plenamente o amor. Mas ainda não temos amor pleno, temos um amor em parte. Então, que essa parte seja forte e viva é o suficiente para construirmos o nosso amanhã praticando o bem, fazendo a caridade. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quando você faz o bem, conforme já dissemos, as obras têm que resplandecer aos olhos dos homens para que eles glorifiquem a Deus, para que eles respeitem a Deus. Aprendamos, pois, a amar a verdade, amar a luz, e quem ama a verdade e ama a luz, faz a caridade, faz o bem, incondicional àqueles que sofrem. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles e batizava. Então, terminou de conversar com Nicodemos, ele foi embora para a Judeia, onde ele ia conversar com seus discípulos e batizar. Mas ele, na realidade, ele não batizava, quem batizava eram os seus discípulos. Porque Jesus, só de olhar, de impor as mãos, de estar próximo de alguém, ele já estava transformando aquelas almas para a luz. É por isso que nós temos que entender que não é importante o ato do batismo em si, é importante a interiorização do Evangelho e a prática do bem, onde quer que estivermos. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Então, João estava numa região chamada Enom, perto de Salim, que certamente uma outra vila, uma outra região, onde muitas pessoas iam lá para ser batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Então, quando ele estava solto, ele estava lá batizando, fazendo seus alertas que o Filho do Homem já tinha vindo, que aquele enviado de Deus já estava entre as pessoas e que as pessoas deveriam respeitar a lei de Deus. E João era radical com relação às leis. Ele conhecia as leis e cobrava que se praticasse. Houve, então, uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Sempre vinha aqueles que ficavam lutando contra as evidências, lutando contra os fatos, para tentar entender sobre a sua ótica o que estava sendo feito, aquilo que estava acontecendo. E até hoje é assim. Então foi lá um judeu questionar João. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando e todos vão ter com ele. Aí a pessoa já chega, chama de mestre e fala que aquele que ele disse que ia ser o mestre, que seria o enviado de Deus, também estava batizando. E muitos dos discípulos de João iam lá para batizar. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. A resposta de João transcende aquilo que o interlocutor esperava. Porque quando ele fala que as pessoas iam ter com o outro, e ele fala que ninguém vai receber se não for dada do céu, ele deixou vago para o seu interlocutor se eles, qual era a composição dele frente a isso, dos seus discípulos estar indo batizar com o outro. Seria uma concorrência. Aí vós mesmos sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aí João chama a atenção daquele judeu, porque ele já tinha visto que aquele judeu foi lá fazer as perguntas, os questionamentos, se ele era o Cristo, e ele diz então que ele não era o Cristo e que ele veio enviado antes do Cristo. Ele repete a resposta. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo
que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já esta minha alegria está cumprida. Ele mostra que ali a condição das pessoas, você tem um amigo com quem você conversa. Você gosta de ouvir essa voz? Mas você não tem a esposa, você tem um amigo. Ou seja, você tem que respeitar a casa de quem você vai. Você tem que satisfazer em conversar com o seu amigo e não com a esposa dele. E aí ele diz que a alegria dele já está cumprida porque chegou aquele que é maior do que ele, que tem as bodas em suas mãos. Ele já cumpriu a sua parte. Ele já alertou, já mostrou a que vinha, já disse que o outro vem para fazer um serviço maior, então esse outro que vai fazer o serviço maior. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa humildade de João Batista é uma coisa fantástica. É necessário que ele cresça, que Jesus cresça, e que ele, João Batista, comece a diminuir a sua influência do povo. Era natural que assim fosse. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Então, acharmos que A ou B está na condição C ou E, não adianta. Temos que ver as atitudes de cada um. E João Batista, com extrema humildade, extrema sabedoria e extrema fidelidade à sua missão, à sua obra, ele diz que o que veio está acima de todos, inclusive acima dele. E que ele não podia falar nada mais, nada menos do que fosse da terra. Só o da terra tinha para dizer. Enquanto Jesus tinha para oferecer as coisas da terra e as coisas do céu. E aquilo que ele viu e ouviu, isto testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. E aí, ele começa a mostrar para o judeu que Jesus tinha visto algo mais, que era muito mais transcendente. Ele ouvia algo que nós não ouvíamos e nem vamos ouvir, porque ele falava diretamente com o Pai. E o próprio João diz que somente Jesus ouvia e falava com o Pai. Emmanuel diz a mesma coisa, que Jesus era o médium de Deus. E ninguém queria aceitar esse seu testemunho. As pessoas queriam achar que Jesus não era aquela pessoa enviada por Deus para ajudar na redenção da humanidade. Eles queriam, uma prova maior. E quanto mais desse prova, mais eles inquiriam provas. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. E à medida que Jesus crescia em obras, que as pessoas começavam a acreditar no testemunho de Jesus como Filho de Deus, porque ele mostrava que o Deus era verdadeiro, que Deus dava a ele condições de fazer verdadeiros prodígios, verdadeiras transformações na vida das pessoas, curando-as, libertando-as dos seus pecados, dos seus obsessores, dando a ela liberdade para continuar vivendo com a consciência que ele possui, preparando-o para novas existências, onde teriam que cumprir etapas mais complicadas, mais complexas e dar testemunhos maiores da vinda do Cristo e da sua fé em Cristo. Então todos nós temos essa necessidade de nos aprimorarmos, de nos aperfeiçoarmos, aceitar e dar o testemunho do nosso aceite. Não em verbos, em praça pública, mas com ações diárias que demonstram-nos estarmos em sintonia com os bons espíritos, aqueles que trabalham na terra em nome de Jesus. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Ele vem falar das coisas de Deus, das coisas que transcendem, das coisas que iluminam, assim como falou da reencarnação de uma forma tão sofisticada e no mesmo tempo tão simples que Nicodemos não conseguiu entender pelo que parece. Então, Jesus vai falando as coisas de Deus e vai transcendendo as lições do homem, transcendendo as interpretações dos homens, para que em qualquer época que fosse lida suas parábolas pudessem ser entendidas e aceitas. O Pai ama o Filho de todas as coisas e entregou nas suas mãos.
Então, o Pai ama ao Filho, Jesus, aquele Filho unigênito, aquele mais velho, que é a luz do mundo, e, por muito amor, entrega-nos a Ele, ou entrega-lhe a nós, para que saibamos caminhar de mãos dadas com Cristo. Deus enviou Jesus ao mundo para que nós aperfeiçoássemos moralmente, aperfeiçoássemos em amor uns pelos outros e pudéssemos ajudar-nos mutuamente. Por isso, ele nos foi entregue para caminharmos com segurança. Aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele pertence. As palavras são fortes. Quem já leu o livro Libertação, ou então o livro O Abismo, vai entender o que ele estava dizendo aqui. Quando nós confiamos em Jesus, confiamos nos seus ensinamentos, nós vamos ter uma vida de plenitude espiritual. Mas quando nós deixamos o barco da vida nos conduzir, nós começamos a nos perder nesse processo de melhoria, de aperfeiçoamento, e acabamos caindo em regiões inferiores, onde estão os espíritos rebeldes que não querem acreditar em Deus, que não querem acreditar nas forças do bem, e agem às vezes com extrema maldade uns para com os outros e até mesmo influenciando os homens na terra a cometerem determinadas atitudes, determinadas ações. Precisamos, pois, trabalhar intimamente para nos fazermos melhores. Trabalhar intimamente para nos tornarmos melhores. Porque assim, estaremos criando as condições de sermos discípulos de Jesus, aqueles que acreditam nele, aqueles que trabalham com ele e para ele. A justiça divina e a misericórdia do amor nos convida a essa transformação íntima, nos convida a esse patamar de raciocínio e entendimento das leis de Deus, compreendendo que Jesus veio ao mundo nos trazer as bases de um mundo melhor, trazer as bases para a vida em abundância, uma vida de luz, conseguindo contornarmos as nossas necessidades materiais e buscarmos a essência do amor em nossa existência, em nossa vida. Paz e luz, que Jesus esteja sempre conosco, nos iluminando os caminhos, para que possamos sintonizar sempre com os bons espíritos e os espíritos superiores e entendermos a essência do ensinamento do Mestre.